E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu estou um pouco num cenário diferente aqui, vocês já puderam perceber. Eu quero trazer para vocês uma explicação sobre equação, mas não é qualquer tipo de explicação. Não vou pegar aqui e colocar várias questões de equação para você sair resolvendo, não. Eu quero te mostrar o que é a equação, por que ela surgiu e etc, para você entrar nesse ambiente, e depois eu vou dar algumas dicas de soluções. E se você gostar dessa primeira parte, a parte básica de equação, você pede aqui embaixo que eu vou gravar umas equações mais elaboradas, com frações e etc. Beleza? Vamos lá. Então, se você está aqui nesse vídeo, é porque você tem dúvida disso. Você olhou para o professor fazendo lá, não entendeu nada, e é isso que eu quero te mostrar aqui agora. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente sobre a equação é o seguinte. A equação, ela vem com a ideia de igualdade, tá? Então, a ideia geral, na verdade, é você fazer coisas que as coisas sejam iguais. Mas que coisas são essas, Bruno? Eu quero começar por um exemplo muito simples, que provavelmente seu professor aí trouxe na hora da aula, que é o exemplo de uma balança. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um caixote, e no de cá eu vou colocar uma bola. Só que aí o que é que acontece? Eu sei quanto tem de peso esse caixote, qual é a massa desse caixote. Eu vou dizer que é 2 kg, mas eu não sei qual é a massa dessa bola e eu quero descobrir. E aí, como a sua balancinha ela está em equilíbrio, o que significa que está em equilíbrio? Significa que ela tem a mesma massa. Elas estão em equilíbrio, está todo mundo alinhadinho ali, certo? Então significa que, se elas estão em equilíbrio, esse caixote tem massa de 2 kg, essa bola aqui, ela também, obrigatoriamente, vai ter massa 2 kg. Qualquer valor que eu coloque para o meu caixote, como a minha situação está em equilíbrio, a minha bola também vai ter o mesmo peso, certo? Você botar aqui 10, 20, 30, essa bola também vai ter o mesmo peso que você colocar no caixote. Bruno, mas não entendi ainda. Por que você está dando esse exemplo? Porque é o seguinte, gente. A minha pergunta inicial foi: se meu caixote for 2, quanto deve ser minha bola, sabendo que ela está em equilíbrio? E aqui eu brinco com vocês, ó. Se meu caixote for 20, quanto vai ser minha bola? 20. Se meu caixote for 10, quanto vai ser minha bola? 10. Se meu caixote for X, quanto vai ser minha bola? X. E é aí que entra a nossa incógnita, a tão famosa X. Mas Bruno, aí é fácil, tá de guri. Beleza, vamos para outro então. Vou colocar aqui, ó, outro caixotezinho. Outro caixote não, outra balança. Só que agora, nessa balança aqui, ó, eu vou botar 2 caixotes e aqui eu vou botar 3 bolas. Beleza? Eu quero dizer a vocês que... Deixa eu botar aqui uma situação para vocês viajarem. Eu quero falar para vocês que esses caixotes, cada caixote desse, vou até ser gentil, tá? Cada caixote desse, ele vai valer 7,5 kg. 7,5. E eu quero saber quanto vale uma bolinha dessa. Repare que a situação agora não é mais a mesma. Não tá tão fácil como essa, que vai sair, ó, igualando tudo. Aqui já tem uma diferença. Qual é a diferença? Você tem um caixote de 7,5, outro caixote de 7,5 e quer saber quanto é uma bolinha dessa. E aí que entra a tão famosa e medrosa, né? Vocês adoram essa parte da nossa incógnita. A gente vai chamar essa bolinha de X. Por que X? Porque a gente não sabe ela que a gente quer encontrar. E aí a gente pensa na seguinte ideia. Se esse caixote, esses dois pesos aqui, ó, eles estão também em equilíbrio, toda a situação que eu dei aqui está em equilíbrio, tá? O peso aqui está em equilíbrio, significa que a parte da esquerda aqui, ó, com os 2 caixotes, tem a mesma massa da parte da direita com as 3 bolas. Isso significa que isso é uma igualdade, eles têm as mesmas massas. E aí eu trago para vocês o seguinte: o lado esquerdo aqui, vocês concordam comigo que é 7,5 mais 7,5? Porque são 2 caixotes. Então o lado de cá, ó, 7,5 mais 7,5 vai dar 15. Então só o lado esquerdo pesa 15. E o lado direito, Bruno, que não tem massa, aí a gente vai entrar para a parte algébrica. Qual é a parte algébrica? Nós temos quantos X aqui? No caso, nós temos quantas bolinhas, perdão? Nós temos 3 bolinhas. Cada bolinha a gente disse que era o quê? X. Se nós temos 3 bolinhas e cada bolinha é X, significa que a gente tem um total de 3x. Certo? Para relembrar aqui, gente, é o seguinte. Se eu tenho x mais x mais x, eu tenho 3x. Pense como x o valor 1. 1x mais 1x mais 1x são
3x. Ou uma banana mais uma banana mais uma banana. São 3 bananas. Então, cada x aqui é a representação numérica de 1, tá? Então, soma os coeficientes aqui e deu 3x. Pronto. O que é que a gente sabe agora, gente? Agora a gente precisa resolver. Como é que a gente faz isso? Eu tenho que 15 é igual a 3x. Chegando nessa parte aqui, aqui que começa realmente os métodos de resolução de equação. Mas eu queria te colocar na situação para você entender o que é essa equação. É pensar no número para x que consiga fazer essa igualdade funcionar. E aí eu não quero entrar ainda na resolução de equações, aquelas metodologias que vocês aprendem no colégio. Eu quero mostrar o seguinte, que esse tipo de situação dá para fazer de cabeça. Como, Bruno? Esse x, gente, ele sempre vai ser um geralzão. Vou chamar aqui, ó, de geral. Geral. Por que geral, Bruno? Porque ele pode ser qualquer número, qualquer um. Mas, nessa situação, como a gente já achou essa igualdade, ele tem que ser um número específico para que quando eu, multiplique pelo 3, dê quanto? 15. Então, qual é a estratégia aqui, gente? Para não ficar pensando muita coisa, tá? Você vai pensar no número, ou seja, esse número é o x aqui, ó. Vai pensar no número para x, que quando eu multiplique por 3, dê 15. Que número é esse? 5. Sem mistério. Então, meu x é 5. Por quê? 5 vezes 3 dá 15. Bruno, não peguei a ideia. Repare, quando eu tenho 3x, é a mesma coisa que eu tivesse, como se eu tivesse 3 vezes x. Esse x pode ser qualquer número. E se eu digo que esse x é 5, 5 vezes 3 dá quanto? 15. 15 é igual a 15, que era o que eu queria, ó. Então, eu estou fazendo um outro tipo de resolução que dá para fazer de cabeça nos assuntos mais fáceis. Então, se você estiver começando agora e você desenvolver esse mecanismo para ficar pensando em números leves, mas só vale também se for coisas assim, tá? Pequenininhas. Você consegue adiantar o lado e fazer as outras com mais leveza durante a prova. Beleza? Então, esse aqui é um apanhado geral de equação. Dá para você resolver desse jeitinho. Não todas, tá? Porque vai entrar fração, aí vai complicar para você fazer de cabeça, mas tem algumas que não. Eu quero fazer agora, pegar esse exemplo aqui e começar a treinar com vocês. A gente vai treinar juntos aqui, de cabeça, sem noção, os exemplos sem aquela noção que vocês aprendem no colégio, os exemplos bem básicos, certo? Vou começar com o primeiro exemplo aqui, ó, que é uma equação também, tá? X mais 2 igual a 5. Isso é uma equação. Bruno, por que é uma equação? Porque tem uma incógnita e tem uma igualdade, certo? Eu quero encontrar quanto vale esse x. Vamos pensar de um modo mais leve? Esse x, ele vai ser um número que quando eu some 2, dê 5. Que número pode ser esse? De cabeça, gente. X, então, vai ter que ser 3. Por quê? Porque se eu pegar esse 3 e colocar aqui, ó, 3 mais 2 dá 5. Fechou. Então, esses exemplos mais básicos você consegue fazer desse jeito. Vamos para outra, ó. Deixa eu pensar em um aqui legal. X mais 1 igual a 10. Vamos lá? Que número eu vou pegar para colocar em x, que quando eu some 1 dê 10, isso aqui só pode ser o número 9. Porque 9 mais 1 dá 10. Então, esses exemplos assim, suave, não precisa ter medo. Você faz substituindo na sua cabeça o número que some de tal, o número que some de tal. Bruno, vai ficar sempre assim? Óbvio que não. Eu vou subir a nossa tela aqui. Se você quiser tirar print, você volta aí no vídeo, eu tiro um printzinho. E eu vou agora fazer essa mesma questão do jeito que vocês aprendem no colégio, tá? Qual é o jeito que vocês aprendem no colégio? O professor de vocês provavelmente diz assim, ó, na equação, letra de um lado, número do outro. E aí, vocês vão lá entender o que é isso, letra de um lado e número do outro. Mas basicamente é o seguinte, eu vou pegar a mesma situação aqui, tá? Igual a 5. Ou seja, existe o primeiro membro, que é esse aqui, ó. Primeiro membro. E existe o segundo membro. Bruno, não entendi. Primeiro membro é o que está antes da igualdade, segundo membro é o que está depois da igualdade. Geralmente, se fala que o primeiro membro sempre é letra isolada, né? Horrorosa a minha letra, inclusive. Deixa eu voltar aqui. E o segundo membro é só número. É o que dizem, mas na prática não funciona assim, tá? Mas a gente vai levar aqui porque isso é didático. Então, sempre primeiro membro letra
segundo membro, número. E aí a gente entra no detalhe. Toda vez que tiver um número antes da minha igualdade, no primeiro membro no caso, a gente vai precisar passar ele para depois. Como é que a gente passa ele para depois? Tem duas maneiras. Eu vou ensinar a natural, que muita gente aprende assim. Então, se você aprendeu, fixa aqui. Que é passar para o outro lado mudando de sinal. Vamos analisar? O X é uma letra. Ele está no primeiro membro. Então, ele está no lugar certo. O 2, ele não é uma letra, ele é um número. Então, esse 2, ele precisa passar para depois da igualdade. E quando você passar esse 2 para depois da igualdade, você vai passar ele com outro sinal. E aí vai ficar assim, ó. X, botei a letra no lugar que eu queria, ó. Ela já estava. E já boto igual. Do outro lado da igualdade já tem um 5. Ele também está no lugar certo porque ele é número. E agora eu pego esse 2 que a gente já tinha visto que ele estava no lugar errado e passo para cá. Como é que a gente passa para cá? Mudando o sinal. Ele era mais 2, ó, passou como menos 2. Repare que eu preservei o x e o 5. Por que eu preservei o x e o 5? Porque o x ele já está antes da igualdade, ó, ele está no primeiro membro, está no lugar dele. E o 5 ele também está no lugar dele, que é o segundo membro. Então, por isso que eu preservei, ó, x igual a 5. E esse mais 2 eu passei para o outro lado negativo. Pronto. O que é que eu acho aqui? Que x é igual a 3. Mas repare, foi exatamente o mesmo valor que eu tinha achado ali em cima. Então, só a estratégia para você resolver. Vamos fazer isso aqui mais rápido? Eu tenho x mais 1 igual a 10. Quem é que está no lugar errado aqui? O mais 1. O mais 1 está antes da igualdade, ele não tem letra, ele não pode ficar aí. E aí eu vou passar ele para o outro lado. E aí como é que a gente faz? Vou conservar, ó, o x igual ao 10, porque eles estão no mesmo lugar, tá vendo? X e 10 estão no lugar certo. E esse mais 1, como a gente já sabe, vai ter que passar para cá. E ele passa como menos 1. Logo, x é igual a 9. O que também a gente já tinha achado de cabeça aqui em cima. Tranquilo? Então são métodos, gente. São coisas que acontecem aí que vocês vão ter que treinar. Esses são os exemplos mais básicos de todos, tá? Vou lá fazer uma outra aqui. Vamos ver se vocês pegaram. Vou botar mais difícil aqui, tá? X menos 3 é igual a... Vou botar melhor. 2x menos 3 é igual a x mais 5. Olha que eu já acrescentei uma letrinha a mais, tá vendo? Vamos analisar? Quem está no lugar errado, ó? O menos 3, porque ele está antes da minha igualdade, e o x, porque ele está depois da minha igualdade, ele não deveria estar aqui. Então eu preciso fazer a troca deles. O x vem para a esquerda e o menos 3 vai para a direita, certo? Como é que a gente faz essa troca? Mudando os sinais. O 2x então, ó, vou continuar com ele aqui, só que esse x ele está positivo, não tem nenhum sinal aqui na frente, mas ele está positivo. Então eu vou passar para cá como negativo. E igual, por que o igual? Porque eu já fiz a mudança do x, não tem mais ninguém para colocar no primeiro membro. O 5 continua aqui bonitinho, porque ele não mudou de lugar. E aí entra aqui agora o menos 3. Esse menos 3 está no lugar errado, eu vou passar para cá positivo. E agora é conta, gente. Aqui você precisa treinar álgebra. 2x menos x é o seguinte. Você pega só o coeficiente, ó. 2 menos 1. Aqui na frente do x é 1. 2 menos 1 é 1, gente. E repete o x. Só precisa fazer isso. Pega o coeficiente. Você que tem dificuldade aí em fazer conta com letra. Pega o coeficiente 2, diminui pelo 1, dá 1 e repete a letra, porque são termos semelhantes. Dá uma lidazinha em termos semelhantes. Se você quiser, eu gravo um vídeo aqui embaixo. Tudo que vocês pedirem aí eu vou fazer. Isso vai ser igual a 5 mais 3. E 5 mais 3 é 8. X igual a 8. Ah, Bruno, é a mesma coisa? Isso aqui é a mesma coisa de cima, tá? Colocando 1 ou não. Mas é mais bonitinho não colocar 1. Então, nossa resposta é x igual a 8. Eu espero que vocês tenham entendido esse formato aqui. Claro que tem equação com distributiva, tem equação com fração, tem equação com várias coisas aí. E se você quiser que eu te ensine isso, você me pede aqui embaixo que eu vou gravar um vídeo para vocês. Mas tenham em mente que a equação você consegue fazer de cabeça também, se você imaginar os números, como eu imaginei nessas duas primeiras situações. Mas quando a coisa começa a ficar mais complicada, que eu incluo mais situações, aí você precisa pegar essa técnica aqui, certo? Eu vou fazer um resuminho, caso você queira, também peça aqui embaixo, que eu faça um resumo do que precisa ser feito, certo? Faço um PDF, mando para vocês, o importante é que vocês entendam. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, que isso também ajuda o meu trabalho. Compartilha com os amigos. Se quiser mais exemplos, me pede. Se quiser tirar dúvida de alguma coisa
em específico me pede, vai lá no Instagram, me segue e me pede, que com certeza a aula vai aparecer aqui. Uma aula curtinha, 15 minutinhos mais ou menos, deve ter dado. E treinem muito. Esse assunto vai ser até o seu terceiro ano, se você estiver estudando agora de baixo, para abrir esse vídeo agora para estudar de baixo, no sétimo ano mais ou menos, né? E é isso. Tranquilo, gente? Valeu, tamo junto e vamos para a próxima.